Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Rede Líderes Digitais. Aqui, pelo menos você tem a certeza que está escutando um conteúdo realizado por aqueles que já tiveram resultados positivos nessa era digital, que não é só usar as novas tecnologias, mas é um novo jeito de fazer as coisas, uma nova maneira de lidar nas empresas, com gestão, processo, pessoas e, obviamente, essas novas tecnologias. E hoje a gente vai abordar um tema essencial para qualquer empresa inovadora. E como a gente sabe, toda empresa agora tem que constantemente se reinventar, então passa por esse aspecto, que é como você fazer a gestão de departamentos jurídicos justamente nessa era digital de transformação constante. E também adaptar essa gestão desse departamento jurídico a um novo modelo também da empresa como um todo, né. E por isso que a gente trouxe aqui a Maísa. Maísa, obrigado Eu que pela agradeço. presença. Bom, você já é hiper conhecida no meio, principalmente nas maiores empresas nativas digitais e tal, mas eu quero que você se apresente, porque muita gente vai escutar e ver e não tá aqui no nosso circuito, que vai passar a te conhecer. Legal. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez podendo falar com o mundo digital. Mas para quem não me conhece, eu sou Maísa. Na verdade, eu sou a mãe do Luiz Miguel do Benrico e hoje em dia estou na posição de Head of Legal e Compliance na Log. Mas para eu chegar nessa posição são quase 20 anos aí de mercado jurídico corporativo, passando por muitas multinacionais, criando muito casco, para então ser jogada nesse mar digital que a gente vive hoje em dia. Obrigada mais uma vez pelo convite. Maísa, começando assim pela nossa vinheta, nosso mote central aqui, tá? E Uhum. aí dando uma contextualizada para chegar de maneira mais objetiva no caminho que a gente vai trilhar aqui. A gente passa de um contexto muito industrial, onde até serviços se inspiraram na indústria, de maneira Uhum. que se criaram vários departamentos muito especialistas naquilo, onde um às vezes não se falava com o outro e um começava só quando o outro terminava, como uma Sim. esteira rolante de um carro, né? Uma etapa recebe a roda, no outro o chassi, e por aí Uhum. vai, né? Para um contexto agora que quem vem dessas outras empresas se espanta, porque acha que é tudo uma confusão, que está tudo bagunçado, como pode, eu, advogado, ter que falar com o pessoal de tecnologia, ou por que Sim. que eu tenho que ser incluído na decisão logo no início? Uhum. Isso, para quem está imerso nesse novo contexto, é natural, mas para quem está em outras empresas, Sim. não. Como é que você vê a gestão desse novo departamento jurídico? Quais são as principais atenções assim que uma liderança de área precisaria ter? Legal. Bacana a sua observação, Vi. Acho que eu vou só dar 5 passinhos para trás, para gente, quem não está acostumado a lidar com esse mundo jurídico, entender um pouquinho como ele geralmente é formado. Já é público e notório que muitas das pessoas falam sobre a diferença de um perfil de um advogado, né. Então a gente sempre disse, o advogado corporativo para um advogado mais de escritório, especializado, que senta para resolver um problema específico. São 2 características bem distintas. Eu até brinco, se você quer me matar, me põe numa sala de um escritório para fazer uma peça, eu vou querer morrer, porque eu vou querer ligar para o diretor para falar: "Por que que você fez isso aqui?". Então é característica de, advogados. Então sempre se disse desses 2 perfis muito específicos, do corporativo, que é trabalhar dentro da empresa, conseguir entender o negócio, e o de escritório, que gosta de um outro perfil de atividade. Nos últimos 10 anos, para mim é muito nítido a criação, na verdade, o nascimento desse terceiro setor no mundo jurídico, que é o que a gente brinca que são os advogados startupeiros. É uma evolução do corporativo. Corporativo, você já tem que ter o business na veia para Uhum. conseguir se destacar e se performar. Mas o advogado startupeiro, ele tem que saber fazer o business na mesa com o negócio.
Então, para você fazer uma gestão de um time dentro deste mundo, primeiro você tem que ter, sim, uma bagagem muito grande de algo, dentro do mundo corporativo, de como as coisas funcionam numa grande corporação. Grandes corporações não são ruins, pelo contrário, o mundo burocrático para um advogado, você precisa passar por ele. Por quê? Você vai lidar com órgãos públicos e com uma instituição muito burocrática. Então, você precisa saber navegar nesta água para então entender onde você pode ir sem o bote. E aí sim, saber como navegar dentro de uma empresa muito bem, que não tenham políticas muito claras, que você está construindo do zero, para conseguir então se destacar e fazer não só uma gestão de pessoas, obviamente, uma gestão de processos, mas conseguir sentar na mesa com os criadores e não ser uma barreira para a empresa. Acho que o que a gente, como advogado, mais ouve, mais teme, é ser o funil da empresa. "Ah, vamos fazer isso". "Ah, não, porque o jurídico vai falar". "Ah, não". A maioria das empresas acabam criando dentro desse seu fala de, os segmentos, as caixinhas dos advogados, né, que o contencioso só faz isso, o contrato só faz isso, não se conversam e acabam recebendo só orientação, fale seu sim ou seu não. Isso é ótimo quando você, tem um crescimento e uma empresa que já tem muito segmento desenhado e você acaba não tendo que criar junto com a empresa. Mas essa luva não serve para uma mão que está entrando num país como o Brasil, que quer entrar numa brecha sobre, entregas, diferenciadas, sobre o mundo de apostas ou diversos outros segmentos que a gente hoje em dia vê, que não tem uma lei preto no branco dentro do Brasil ou tem uma lei muito antiga que já não se adequa mais. Então, se você pega o seu business, pega a legislação e vai falar sim ou não, você não está fazendo seu papel direito. Sempre tem uma solução ou sempre tem um alerta adequado para uma mudança de rota, mas nunca uma parede. É o que eu falo muito para o meu time, a gente aqui dá seta, não dá parede. Então você fala, para frente não dá, mas para direita, para esquerda, ou 2 passinhos para trás, para direita, vai dar. Ter essa noção de adequação para o nosso mundo jurídico moderno precisa existir hoje em dia. Até porque jurídico, compliance, até segurança da informação são áreas que, em muitos casos, é visto como a área que, ó, putz, eu vou precisar deles, mas ele não traz um ROI, não Uhum. traz um lucro, ele não traz uma margem, Uhum. certo? Sim. Então várias dessas áreas elas isso profissionais de outra época vivendo sempre de vender o apocalipse. Uhum. Ó, pô, se não fizer assim, vai, meu, pode dar problema e tal e tal. Para um contexto que eu vejo hoje, de fato, na prática, do jurídico participar desde o D0, de Isso. um, sei lá, um lançamento de um produto novo, não precisa ser uma empresa pequena, mas mesmo nas grandes empresas que são digitais dos últimos tempos, Uhum. o jurídico não é mais aquele profissional gestor de escritórios. Então, ele Não. vai fazer a gestão dos terceirizados. Então, se alguém me perguntar, eu ainda pergunto para o escritório para receber a resposta do Uhum. escritório, para depois passar e ficar aguardando a coisa chegar. Mas não, ele inclui desde o início do processo para, obviamente, não dar problema depois, mas também, quem sabe, achar talvez outras possibilidades, Uhum. inclusive legais que ninguém está vendo, de trazer retorno. Sim, E agregando a isso, tem a questão da tecnologia que não tinha antes, né? Então, sim. para você, Vamos abrir essa caixa. porque o ponto era, se você pegar um advogado clássico, conheço vários deles, eles vão falar assim, bom, eu tenho um processo, vai distribuir no Uhum. tribunal tal, na vara tal, vamos até o limite, porque, putz, eu sou Pontes de Miranda, eu sou o grande teórico, vamos nessa. Uhum. Por um contexto que você vai olhar para uma análise de negócio mesmo, né? Você vai ver, bom, então, quantos casos foram julgados
favoravelmente aquela empresa naquele tribunal, naquela vara. Uhum. Antes você não tinha, ou era muito difícil achar essa informação, você tinha que A ir lá análise de fazer um. geometria era bem na unha. Exatamente. Hoje eu já consigo, pô, vale a pena seguir ou não vale? Uhum. Então, um contexto que a gente consegue agregar outras coisas aí. O que você acha que tem aí dentro disso, legal ops e outras coisas que Uhum. pode agregar no departamento jurídico? Muito legal. O que eu adoro quando eu converso sobre a nossa área é que as pessoas sempre atrelam um advogado a uma treta, porque é sempre, todos os exemplos são sobre o contencioso. E eu que sou advogada corporativa muito raiz, eu vejo o contencioso só como uma caixinha muito pequena dentro de toda atividade que você pode fazer para uma empresa. A contribuição de um advogado para a empresa, ela vai muito além do conduzir um processo ou não. Porque é isso, no final das contas, você sempre vai ter um parceiro que vai te ajudar, você não consegue conduzir um departamento jurídico com um contencioso gigante dentro de casa. Então a gestão de terceiros, ela vai existir. Mas esse terceiro nunca vai saber melhor a estratégia da sua empresa do que o advogado que está dentro de casa. E mais do que isso, o intuito e a missão do advogado no dia a dia tem que ser evitar a criação de uma carteira de contencioso. Então, o consultivo, o contrato consultivo, o desenho do business desde o de zero tem que ser o papel e é o papel fundamental de um corporativo. Só que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para ajudar a gente e é isso. Você que está aí do outro lado que quer ou é da área jurídica, não tenha medo da IA. A IA não vai roubar seu emprego. E eu não vou nem fazer aquela piada que o cliente nunca fala a verdade, por isso que a IA nunca vai acertar. Não vou nem fazer essa piada. É porque realmente saber a estratégia, a resposta de um advogado nunca é sim ou não, de um bom advogado, de um bom departamento jurídico. Ela tem que ser a resposta adequada para a estratégia da empresa. Eu quero fazer X agora, pensando na estratégia do futuro, sem esquecer todo o preventivo do passado que você já desenhou e que você já mitigou. Porque um projeto novo pode sim te colocar em risco com tomadas de decisão do passado. Por isso que muitas vezes escritórios externos ajudam muito a gente em legal opinions, sim, mas um bom departamento jurídico usa essas ferramentas no momento de uma chancela e 100% com o seu suporte interno. Mas voltando para a IA, que é a caixa que muita gente está precisando abrir hoje em dia, o conceito que a gente tem, eu tenho muito, a gente sabe, você tem que entender que você, dentro de uma empresa, que é também o conceito de escritório versus companhia, você é um centro de custo de atividade meio. Você não está no escritório no qual o produto gerado é um produto de advocacia. Você é uma atividade meio, você está lá para ajudar o business. O conceito business partner de departamento jurídico, ele já é antigo e se o seu departamento não aplica isso, você precisa mudar seu departamento jurídico mesmo. Você tem que ser business partner da atividade como um todo. E com isso, você tem que pensar a melhor forma de atender seus clientes hoje. Não tem como deixar a IA de fora. Se não for para utilização para o seu dia a dia, por quê? Lembrando, você como atividade meio, você é um centro de custo, você é um gasto. São poucos os departamentos jurídicos que geram faturamento. O meu gera, mas é uma exceção. São poucos os que geram com projetos, porque são poucas as empresas, tirando as startups, que deixam o advogado sentar na mesa para criar algo. Na maioria das vezes não, você não tem essa oportunidade. Então você tem que entender que você só é um custo. Seu timesheet, ele é caro para a empresa. Então, para que você vai desperdiçar o timesheet de um advogado, desde o júnior até de uma alta liderança como a minha, com atividades ou repetitivas, ou que a base, a IA em 2 segundos já vai te ter. O maior drama de departamentos jurídicos, desde que tempos a tempos, vai fazer o PROC-V e depois a apresentação. Seu advogado tem lá, especialista em PowerPoint. Gente, pelo amor de Deus, tem IA que faz isso hoje em dia. Gera imagem para você. E isso, estou falando de uma atividade dia a dia. Mas tudo bem, você é mais conservador, não sei mexer, vou esperar ainda. Seu cliente interno sabe mexer. Então, na hora, antes da IA, vamos com o Google mesmo. Vou fazer propaganda dos meus amigos da Jus Brasil. Seu cliente interno, no mínimo, antes de te perguntar alguma coisa, já deu uma googada.
Jus Brasil já deu uma meta para ele. Então, se você não entende que hoje em dia o parecer de um advogado interno vai ser questionado, e mais do que isso, já vão chegar para você, talvez com uma jurisprudência para você bater o seu parecer, se você não tiver o ego preparado para isso, tirar aquela premissa do advogado sabe tudo, fala difícil, ninguém te entende, por isso que você é bom, você vai ter problemas logo mais. Não estou falando só por conta de uma geração que está vindo já com isso arraigado, mas que a alta liderança das empresas, elas estão cada vez mais informadas. A informação está aí hoje em dia, gente. Então, se você não quer aplicar IA, no mínimo, dê uma consultada também, porque provavelmente esse vai ser o contraparecer que você vai receber. Então, você tem que entender a informação já na mão que o seu cliente interno tem, para que então você consiga entender se seu parecer está indo no caminho certo ou se ele realmente já está pronto para você. Então você consegue não só reduzir o tempo de atuação seu e do seu time, mas também dar um melhor atendimento para o seu cliente interno. E IA vai fazer parte do dia a dia. Falando um pouquinho sobre uma pedacinho da sua pergunta, de legal ops, atividades, eu acho que assim, todo departamento hoje em dia tem que segregar muito bem mesmo o que é o know-how específico e o que você já pode produtizar dentro do departamento jurídico, tem que ser um igualzinho em qualquer outra área. Então, sim, você tem que ter KPI, sim, você tem que ter SLA, sim, você tem que ter o BI do departamento jurídico. Ah, mas eu não sei fazer, tá tudo bem, tem 45 bilhões de empresas que fazem isso hoje, startups novas que não são caras, custo não é mais justificativa para você não ter um departamento jurídico atualizado. E sabe o que eu percebo, Maísa? Que em várias áreas novas ou até tradicionais nessas empresas mais recentes, que estão crescendo rapidamente, você vê que as áreas estão assumindo outras características, habilidades e conhecimentos que não são propriamente da origem de formação que era no passado. Então, vamos só para ilustrar. Você vai pegar uma área de RH, né, people, de maneira geral, você tem um employer brand que é marketing. Total. Então, quando que alguém que, sei lá, estudou, fez um curso técnico para RH, ou estudou psicologia, ou essas faculdades clássicas de formação de profissionais de recursos humanos, né? Pensou, cogitou, não, eu preciso saber de marketing também, porque tem um negócio aqui que é marca empregadora, né? Outro exemplo, se o jurídico está trabalhando numa plataforma digital, onde tem 3, 4, 5 pontas, né, ou 2 pontas ali, ou seja, sei lá, um vendedor e um consumidor, o jurídico participando do desenvolvimento de produto com as ODRs, que é aquela, quando dá problema, por exemplo, o produto não chegou. Aí dentro da própria plataforma eles conseguem conectar os dois atores para eles tentarem se resolver, mas isso dentro de uma roupagem, de acordo com o CDC, de acordo com legislação, etc. e tal, e a área jurídica participando também de CX, de desenvolvimento de produto. Então é muito multifacetado hoje em dia. Sim. E não é para qualquer um. Então, assim, para a gente arrematar, que dica que você daria para quem quiser navegar nesse novo jurídico? Por onde começar? Legal. A frase novo jurídico é engraçada, né? Porque deveria sempre ser assim, mas a gente tem muito falado jurídico 2.0, jurídico 4.0, jurídico 1000.0. Na verdade, acho que a dica principal é você entender que você faz parte do business. A mesma sacolinha que alimenta o comercial, que alimenta operações, alimenta o jurídico. Se você está dentro de uma corporação, faça parte da corporação. Entenda o business. E aqui eu não estou falando de dica até para grandes multinacionais, o especialista no contencioso. Os advogados têm que ser especialistas no business que eles estão sentados.
Ah, eu vou ter que ir atrás de um especialista? Não, se você entrar numa atividade nova, vai entrar numa empresa de bet. Ninguém é especialista, um advogado especialista em bet na prática dentro do Brasil hoje em dia. Uhum. Mas você se coloca numa cadeira, vá para a operação, sente com o time de produto, entenda de onde vem o código. Não ache que porque você é excelente advogado, que você vai entender o seu business de forma excelente sem levantar da cadeira do jurídico e sentar com o seu parceiro de negócio. Então, vire parceiro de negócio na prática. Se informe internamente, entenda da sua empresa. Entendendo muito bem da sua empresa, não tem como você não ter sucesso no seu departamento jurídico. É isso aí, Maísa, como é que o pessoal te encontra? Eu quero falar com a Maísa, aonde? Como é que Legal. encontra? Meu LinkedIn é 100% atualizado. Na verdade, meu celular ele é quase público. Meus filhos sabem bem disso, porque sofrem um pouco dessa consequência. Mas, sem dúvida nenhuma, meu LinkedIn ele é um nome gigantesco. O Vitor vai passar para vocês depois. Mas celular, e-mail, tudo atualizado no LinkedIn. Maísa Scrocco, vocês me acham por lá. Esse nome difícil. E eu fico 100% à disposição de vocês, sem dúvida nenhuma, caso alguém queira conversar um pouquinho mais desse mundo, que é divertidíssimo, apesar das pessoas não acharem que é o mundo jurídico corporativo. Mas é sim. E você, meu muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que você tenha aprendido bastante como eu aprendi. E não deixe de ver os outros conteúdos também. Se quiser entrar em contato com a Maísa, não conseguiu colocar, procura ela aí nas redes sociais, entre em contato com a gente, que a gente conecta, tá bom? Até a próxima, valeu!